prazer e a honra de ser o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial quando da sua data de aniversário de 80 anos. Essas datas redondas, né, ficam marcadas na evolução da sociedade. A patologia clínica é uma especialidade médica, hoje reconhecida pela Associação Médica Brasileira entre as 54 especialidades. E as três grandes áreas são radiologia, inclui todos os exames de imagem, hoje tomografia, ultrassom, ressonância e a própria radiografia, que continua válida, anatomia patológica e o terceiro ramo, que é de patologia clínica, que nós chamamos mais atualmente de medicina laboratorial. O patologista clínico primeiro tem que ser um bom clínico, um bom médico. Ele tem que saber muito, né, dos sinais, sintomas do doente. Um segundo ponto importante dentro da formação do patologista clínico, ele tem que olhar muito para a formação das cadeiras básicas, das ditas cadeiras básicas da medicina. Fisiologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, porque nessas cadeiras básicas é que vão estar as respostas e as técnicas que ele vai utilizar no seu dia a dia. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela surgiu num movimento mais geral da medicina brasileira, que na verdade reflete a medicina mundial. À medida que nós tivemos aqui no Brasil a fundação da Associação Médica Brasileira e as associações estaduais, começou a ter assim, uma aglutinação de médicos que exerciam as mesmas funções. E aí surgiu, entre outras as sociedades de especialidade, a de patologia clínica. Na primeira metade do século XX, a atividade dentro do laboratório ela era artesanal. Todas as reações, todos os reagentes, todos os processos eram feitos de forma manual. A primeira disruptura que a gente pode citar é a criação do microprocessador, do chip. O chip que tem hoje em vários aparelhos eletrônicos, eles começaram a ser desenvolvidos na década de 50 do século passado. E com isso, pôde-se automatizar processos. O laboratório ganhou em produtividade e ganhou também em precisão e acurácia diagnóstica. Um outro conceito, então, foi introduzido logo na década de 60, que é o controle estatístico de processo. Nosso controle de qualidade. A década de 70 entrou com a entrada dentro também do laboratório clínico dos métodos moleculares. Esse processo que se juntou, procurar material genético de uma forma automatizada, revolucionou o laboratório clínico no mundo. Até que chegamos então no final do século XX, onde a espectrometria de massa, que é uma identificação específica de uma molécula, ou seja, uma forma de detectar uma molécula de forma inequívoca, sem confundir com outras substâncias, também entrou no laboratório. O laboratório caminhou, né, deixou de ser aquela atividade quase que individual, solitária, para ser uma atividade multidisciplinar. E a nossa sociedade, um dos objetivos dela é promover vários eventos, né? Nós promovemos jornadas científicas pelo Brasil todo, em vários estados do Brasil, periodicamente. E essas jornadas, elas visam trazer as pessoas daquela região para o conhecimento científico. Nós promovemos encontros de especialidades médicas com outras especialidades. Nesse último congresso, que foi realizado em São Paulo, nós batemos a casa dos 7.000 congressistas, quando a nossa expectativa era algo em torno de 5.000. E temos grandes expectativas também agora para esse ano em Salvador. Nós também temos um programa de acreditação, né, que é o PALC. Ele congrega mais de 200 laboratórios em todo o Brasil e 70% dos exames que são realizados no nosso país estão sob o controle desse programa. Nós também participamos junto com a Controlab, que é uma empresa de controle de qualidade. Nós temos ali um programa de indicadores laboratoriais. A SBPC-ML, ela promove o título de especialista anual, que é o TEPAC. Nos últimos anos, nós fizemos o livro de recomendações da SBPC-ML. E nós temos também uma biblioteca digital. Você tem ali mais de 4.000 arquivos à sua disposição.
Eu destaco o nosso lançamento do Choose Wisely, onde nós recomendamos, né, aquilo que não se deve fazer. Isso é uma maneira de você demonstrar preocupação com a sustentabilidade do setor de saúde no nosso país. Nós temos também programa de ensinos à distância, onde tem cursos, aulas. Temos também um site que nós fazemos, que é o Lab Test Online. Esse site faz com que estudantes de medicina, médicos de outra área, profissionais de laboratório, possam aprender, consultar exame de laboratório. A SBPC também, junto com outras sociedades da área de laboratório, ela participa do BRCast, né, que é um programa que você padroniza os testes de sensibilidades ao antimicrobiano. Fizemos o podcast Papo no Laboratório, mais de 50 episódios que estão disponíveis nas nossas redes sociais. Nós temos uma diretoria de comunicação que visa justamente fazer a tradução de toda essa informação científica para a sociedade. Nós temos 16 comitês científicos e essas pessoas, que são os super especialistas, nos ajudam a alimentar toda essa cadeia de conhecimento. Por último, eu queria destacar a importância da nossa sociedade no trabalho que ela faz junto às agências reguladoras do país, né? Que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde, e a Anvisa. Eu trabalho na sociedade há 30 anos, comecei minha trajetória como estagiária aqui e hoje, depois de 30 anos, estou gerente da sociedade. Então, muitas pessoas passaram pela minha vida, não poderia deixar de mencionar a senhora Laura Simas Parentoni, que foi a primeira gerente que eu tive enquanto estagiária, que me ensinou muita coisa, e o Dr. Evaldo Mello, que foi a primeira pessoa que me acolheu enquanto funcionária. Mas eu preciso citar alguns nomes que foram cruciais na minha carreira, né? Não só como profissional, mas como pessoa. Dr. Andriolo, Dr. Armando, Dr. Galouro. Por trás de mim tem um time maravilhoso da nossa equipe de acreditação, nossa equipe de comunicação, o nosso financeiro, a nossa equipe de eventos. Eu não posso deixar de falar das pessoas que estão com a gente nessa jornada, fazendo com que tudo aconteça. Eu tenho muito prazer em estar fazendo parte dessa comemoração. O patologista clínico, no futuro, ele tem que saber obrigatoriamente que ele vai ter que dar respostas cada vez mais adequadas à individualidade daquele paciente. Por exemplo, um teste genético que vai dizer se ele tem uma doença ou não tem uma doença, se ele está infectado por um agente infeccioso específico ou não, e como vai ser o tratamento dele. Isso, lógico, suportado por todas as novas tecnologias. Tudo isso vai levar a uma medicina mais específica, mais personalizada, como se diz atualmente, né? E menos invasiva. Nós continuamos acreditando que a especialidade ela é bastante promissora. Né? Hoje estamos comemorando aqui 80 anos dessa sociedade, mas da especialidade é muito mais, né? E com certeza nós temos muito mais tempo para frente e muito mais novidades aparecerão. E a mensagem que eu quero deixar é que nesses primeiros 80 anos, foram 80 anos de muita luta, muito trabalho, muito esforço, né? Esperamos que venham mais 80 anos pela frente, e que a nossa especialidade é a especialidade que pode-se dizer que mais sofreu mudanças nesses últimos 80 anos. A forma do patologista clínico pensar, dele atuar, mudou radicalmente nesses últimos 80 anos. O que sem modéstia, nos habilita a estarmos aptos a enfrentar os próximos anos que vêm, também com o mesmo nível de desempenho, com a mesma empolgação e entusiasmo, e com a mesma entrega aos pacientes e aos colegas da nossa atividade, que apesar de ficar às vezes um pouco escondida dentro dos muros do laboratório, né, sempre se faz presente no dia a dia dos médicos e pacientes.